Te avisamos que iam jogar pesado para derrubar os preços do milho aqui no Brasil. Lembra? Pois então, foi dito e feito. A guerra já começou. E o mais importante agora é que conheça os fundamentos. Seja você produtor, ávido por saber se as cotações podem subir ainda mais, ou consumidor, doido para que algum milagre aconteça para melhorar suas margens. Portanto, bora conhecer como a banda toca nesse mercado do milho para não cair em conversa fiada e perder dinheiro. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por essa análise. A primeira coisa a entender é que o maior cliente do milho brasileiro é o próprio Brasil. Segundo a Conab, na safra 2019-20, essa que estamos vivendo agora, mesmo que a produção de milho atinja o recorde de 102 milhões de toneladas, ainda assim será insuficiente para atender a demanda. O Brasil deve precisar de pelo menos 102,9 milhões de toneladas de milho para cumprir com seus compromissos. E 66% desse total, que equivale a mais de 68 milhões de toneladas, terá que ficar no mercado interno para respaldar o consumo. O restante, 34 milhões e meio de toneladas, será exportado. E é justamente aqui que está a chave desse cofre. O mercado já sabe que a produção será pequena. Está vendo o dólar disparar, o que deixa o milho brasileiro uma verdadeira pechincha no exterior e amplia radicalmente as chances das exportações ultrapassarem todas as expectativas, mudando o recorte desse bolo. No ano passado, a Rural Business começou a avisar muito cedo que isso ia acontecer e não deu outra. A demanda subiu para 106 milhões de toneladas e, ao invés de 34%, um total de 39% de toda essa imensidão de milho foi parar no exterior, o equivalente a 41,1 milhões de toneladas. E o caldo entornou. Só que na safra passada ainda havia estoques. Já este ano não tem. Boa parte do que tinha foi exportado. E se por algum acaso os negócios para exportação explodirem de novo, o Brasil viverá uma crise histórica de abastecimento. Muito pior do que já estamos antecipando, hein? E faz tempo. E é por causa disso que os preços do milho não param de subir. É o consumidor interno se digladiando com o exportador numa tremenda desigualdade. Pois para quem chega aqui com dólar nas mãos e num passe de mágica sai com R$ 5,56, isso aqui está um verdadeiro paraíso. E qual é a única forma de tentar desmontar esse jogo? Sim, meu amigo, apelando para o emocional, dizendo que é preciso conter os preços do milho para a comida chegar mais barata à população. O que qualquer pessoa um pouco mais antenada sabe que não passa de pura ideologia barata. Mas por que o varejo não derruba suas margens? Não estaria aí uma boa parte da inflação sobre os alimentos? E os impostos? Os múltiplos encargos que incidem sobre cada prato de arroz e feijão que chega à mesa de cada cidadão. Mas a ordem é tocar o terror. E a coisa funciona mais ou menos assim. Pega-se um jornal de circulação nacional e aponta para um jornalista, que na grande maioria das vezes não entende nada de agronegócio, a chance de dar um furo de reportagem e solta a bomba. Vai que cola, né? Na última quarta-feira, o jornal Valor Econômico jogou uma matéria desse tipo no mercado, dizendo em letras garrafais, logo no título, que o governo vai retirar tarifas de importação de arroz, milho e soja. Pronto, bastou para essa informação correr os grupos de WhatsApp como fogo em capim seco, chacoalhando o humor dos mais inocentes. A soja entrou de gaiata nessa história, porque a bem da verdade o alvo são dois: o arroz e o milho, que mexem diretamente com a cesta básica. O mais triste dessa história é que quando os preços estão no chão e os produtores afundados em dívidas, ninguém corta a importação ou aumenta as alíquotas para ajudar o setor.
E vale lembrar que os arrozeiros deste país estão dando a primeira respirada em anos. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham em razão aí dos baixos preços do cereal, achatados por uma importação desleal do Mercosul, muitas vezes de péssima qualidade e vendida como tipo 1 nas gôndolas dos supermercados, forçando os preços do grão brasileiro a serem vendidos muito abaixo dos custos de produção. E a indústria se comoveu com isso? O varejo promoveu alguma ação para ajudar os produtores? Não, nada foi feito. Mas bastou os preços subirem para os benfeitores acordarem. Olha, não operamos no mercado do arroz, e o que acaba nos impedindo de dar qualquer opinião sobre os efeitos dessa medida para o setor. Mas no caso do milho e da soja, podemos afirmar que não fará qualquer diferença. As importações de milho do Mercosul vão continuar acontecendo e elas já têm alíquotas zeradas. Muito milho entra no Brasil pelo Paraguai, mas ainda assim, dados oficiais revelam que o país não teria mais do que 2 milhões de toneladas para ofertar aos consumidores brasileiros. O restante terá que vir da Argentina, país que detém 51% das exportações de milho da América do Sul, ficando o Brasil com 46% desse bolo. Só que aqui a gente já sabe que o milho não vai dar nem para o cheiro. De fora do Mercosul, a única opção seria trazer milho dos Estados Unidos, e isso seria inviável devido aos custos. Além disso, existe o tempo necessário para travar os negócios, os trâmites para a aprovação do embarque e o caminho a ser percorrido até que esse milho saia do território americano e chegue aqui ao Brasil, para só então ser destinado à indústria. E até lá, meu amigo, o povo precisa comer. A produção de proteína animal precisa acelerar, pois os navios estão apitando nos portos atrás da carne brasileira. Fora isso, o final do ano está chegando, as eleições estão chegando e com ou sem coronga aí, a demanda interna vai disparar. Por isso a Rural Business aposta que os preços do milho vão continuar subindo. E só lá, mais para o final do ano, quando a indústria começar a reduzir o ritmo, é que podemos ter uma trégua. Mas já fica aqui um alerta, uma nova onda de altas pode vir com a chegada de 2021. Avante mercado do milho desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.